uma nova do esporte que atualiza a Lei Pelé e consolida as normas existentes num único texto, foi aprovada pelo Senado e agora segue para análise da Câmara. Racismo, corrupção, direitos trabalhistas, equidade de gênero no esporte. São muitos pontos que o projeto regulamenta. Vamos entender essa proposta com a ajuda dos nossos convidados. O senador Carlos Portinho, que foi atleta do Flamengo até os 14 anos, e é advogado especialista Lírio, ex-atleta do Internacional e diretor da Federação das Associações de Atletas Profissionais, FAAP. A Sara Reis participa do TV Senado Live com as dúvidas dos internautas. Bem-vindos e obrigada pela presença. Eu começo com o senador Carlos Portinho, perguntando qual a diferença entre esse projeto aprovado pelo Senado e a Lei Pelé, que é a lei que atualmente regulamenta o esporte. A gente vai ter tempo de se aprofundar em cada um dos pontos, mas eu queria saber a diferença entre essas duas legislações de uma forma geral, senador. A Lei Geral do Esporte, ela vem anos após a Lei Pelé como instrumento de atualização da legislação esportiva brasileira, né, na sua organização do Sistema Nacional do Esporte, nas estratégias de fomento estatal, nas normas de gestão, relação de trabalho, fair play, paz no esporte, entre tantas outras atualizações necessárias, porque a Lei Pelé, naturalmente, as relações vão evoluindo, o esporte como entretenimento, que é reconhecido na lei, não só a atividade, a performance esportiva, mas também o entretenimento. Então, considero uma atualização necessária para o momento. Pois é, senador, e pelas redes sociais, né, a gente fez aí algumas enquetes durante a semana e uma das perguntas foi se os internautas estão por dentro da Lei Geral do Esporte que foi aprovada no Senado. Olha só, 55% disseram que sim, 45% disseram que não. Tem muita dúvida aí, Glau, para a gente tirar durante o programa, viu? Muita gente que não está sabendo o que foi aprovado por aqui. Certo, então vamos perguntar para o Júlio, né, que é da FAAP. A FAAP acompanhou essa tramitação, essa votação aqui no Senado, e eu queria saber se, na sua opinião, Júlio, o projeto atendeu a demanda dos atletas, né, que é o grupo que você representa. Bom dia a todos, bom dia a Klaus, a Sara, ao do senador Carlos Portinho, né, e obrigado pelo convite. O que acontece? A Lei Pelé, ela já tem muitos retalhos, né? Poxa, de retalhos, podemos dizer, né? Então, essa lei que foi feita com a senadora Leila, que foi atualizada, que ela já está desde 2016, né? Ela está parada, então ela foi atualizada, teve muitas emendas, foram muitas coisas novas colocadas e que precisa dentro do esporte, né? Principalmente a questão de segurança do atleta, a questão de segurança de treinador, né? Então isso foi muito válido, essa mudança foi muito válida, ela está muito completa, né? Essa PL, e com certeza ela vai dar uma garantia muito maior, não só para os atletas, como para o clube, como para o torcedor, né? Então, ficou realmente, ficou muito, muito legal mesmo, ficou muito bom. Eu queria dar os parabéns à senadora Leila, ao senador Carlos também, Carlos Portinho, que colocou várias emendas lá, foi o rei das emendas, né? E praticamente todas foram acatadas, né? Porque é uma pessoa que entende da questão, um jurista, então isso a gente fica muito feliz por ter essa renovação dentro da Lei Pelé. E para quem quiser saber mais sobre o texto, né, quiser ler o texto como um todo, a gente vai só dar a informação aqui do número. Esse é o PLS 68 de 2017, Lei Geral do Esporte. É só procurar lá no site do Senado que o texto está disponível na íntegra. Senador, o senhor foi bastante atuante numa das emendas relativas aos atletas menores de 14 anos, né, para reconhecê-los como atletas profissionais. O senhor até citou a situação da Raíssa, né, que é campeã olímpica, Raíssa do skate, tem 12 anos apenas e não era reconhecida como atleta pela legislação. Então, como é que vai funcionar isso, né, se essa Lei Geral do Esporte for aprovada também pela Câmara? Como é que esses atletas serão reconhecidos?
Na Lei Pelé e assim também na Lei Geral do Esporte, a profissionalização ela ocorre a partir dos 16 anos de idade, com o primeiro contrato do atleta profissional. Mas a gente não poderia deixar de reconhecer que desde os 12 anos de idade, é o caso da Raíssa, por exemplo, mesmo ainda numa formação lúdica do esporte para a maioria dos jovens, das crianças até, né, 12 anos, 14, jovens que se dedicam a aperfeiçoar o seu talento, a prática esportiva, era necessário que um elemento que ficou de fora, que era a competitividade, a participação desses jovens. Na minha época era a categoria, né, Júlio, dente de leite, tinha até o fraldinha, a gente não precisa ir até os 9 anos. Né? Mas a partir dos 12, há de se reconhecer uma atualização de que muitos atletas em muitas modalidades precisam participar de competição, inclusive para a sua formação. E, em alguns casos, o Ministério Público, né, para aquelas escolinhas dos clubes, ele estava impedindo a participação desses jovens em competição. A lei traz a possibilidade, desde que autorizados ou acompanhados dos seus pais, que é o pátrio poder, né, que tem que ser garantido até pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E também um benefício ao clube, né, porque passa a considerar esse período como período de formação do atleta, que garante nas transferências internas, né, um percentual também correspondente a esse tempo de dedicação dos clubes na formação desses jovens de 12 até os 16 anos. Mas tem um porém, né? Menor de 12 a 14 anos não pode ser alojado nas dependências do clube. Isso tem alguma relação com o que aconteceu no Ninho do Urubu, né? Foi colocado por causa desse incêndio que ocorreu lá ou não? E isso inviabiliza as categorias de base do esporte, senador? Sim, o fato lamentável que ocorreu, né, no Ninho do Urubu é isso, é a atualização em razão das relações do que a gente vivenciou desde a Lei Pelé, né, uma maior exigência, né, para que os alojamentos possam comportar essas crianças, né, a obrigatoriedade também dos pais, do acompanhamento dos pais, entre outras diversas obrigações que, para o contrato de formação do atleta, né, que vai além da questão do alojamento, são exigidas pela Lei Geral do Esporte, atualizando assim a Lei Pelé, tornando mais rígido, porque é lógico que há uma responsabilidade dos clubes nessa formação, seja ela lúdica, seja ela competitiva, já a partir dos 12 anos até os 16 anos de idade, né? Que o atleta muitas vezes está sob a formação, né? A orientação pedagógica até do clube de futebol, a obrigação dele ir para a escola, de ter a escola, né? São direitos ao clube formador, então ele tem que exercer os seus deveres para ter esse direito. Júlio, o sistema FAAP, ele presta assistência a atletas e ex-atletas profissionais, né? Por meio de bolsas de estudo, concede auxílios também de alimentação e saúde. Eu queria que você falasse um pouco sobre a realidade desses atletas que vocês acompanham e como é que esse projeto de lei vai impactar a vida deles. Bom, isso a gente deixar bem claro que isso é um trabalho que a gente faz desde no início da Lei Pelé. A federação foi fundada lá com a Lei Pelé, junto com o Piazza, que é o nosso presidente, e o Pelé. Né? Mas em 76 o Piazza ele descobriu, vou fazer uma associação para ajudar o atleta. Então desde 76, né, que já existe essa situação do atleta de futebol, né, dessa questão que somente 2%, 5% no máximo consegue sobreviver ao pós-carreira. Né? Isso é uma dificuldade muito grande. Hoje, por exemplo, a gente tem mais de 30 mil atletas federais registrados na CBF. Desses aí, apenas 2% recebem acima de 30 mil reais. Então, e mesmo sendo 30 mil reais, a gente fala em 30 mil reais, ele vai chegar no final de carreira, que final de carreira do atleta, do jogador de futebol, vamos falar especificamente dele, ele termina aos 32, 33, 34, muitas vezes até antes, muitas vezes aos 25, 26. A gente tem muito na federação e nas associações atletas com 20, 28, 29 anos que estão com problema de lesão, problemas sérios, que os clubes, infelizmente, né, por uma questão financeira, não puderam ajudá-lo a se recuperar. Então, o jogador acaba desistindo da carreira. Né? A associação, a federação tem esse único, tem esse objetivo do social,
tá? O educacional social. Né? Essa é a nossa questão. São mais de 2 milhões de atendimentos desde o início da Lei Pelé, desde a fundação da FAAP. Então, é um atendimento muito grande. Né? Então, a gente precisa continuar a isso. O jogador de futebol, hoje, a carreira dele, leva de 5 a 10 anos, 12 anos no máximo. Ele não para de jogar futebol, ele se aposenta, não tem como. Né? Então, mesmo jogadores conhecidos, que foram famosos, chega um determinado momento que eles param de jogar futebol, mas eles têm que ter uma outra atividade, não estão preparados para isso. Aí vem a depressão, vem muitas vezes o alcoolismo, né? E a gente lida muito com esse tipo de coisa. Né? Então, para quem pensa que o jogador de futebol é tudo rico, não. Hoje, na CBF, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tem 700 jogadores. Primeira divisão. Segunda divisão, mais ou menos 700 jogadores também. Cadê os outros 700? Então, são 1.400. Então, a gente vai chegar aí a quase 28 mil jogadores que estão recebendo na faixa aí de R$4.000, R$5.000, R$1.000, 1.200, não chega nem ao salário, não recebe. Então, a dificuldade é muito grande. Eu digo assim, o futebol no Brasil, digamos, ele é uma pobreza. Podemos dizer que ele é pobre nessa questão aí, né? Mas é o sonho de todo menino, é o sonho de todo pai, entendeu? Hoje também é o sonho de muitos empresários em ficarem ricos, então existe uma exploração. A questão que o senador colocou ali, exatamente a questão do pai, acompanhamento do pai, de não poder estar em concentração, eu acho que isso é muito válido, tem que ter, mas a gente tem que fiscalizar, porque isso, infelizmente, continua, senador, isso continua. Porque os clubes alegaram essa questão da formação inicial para o pessoal do interior, para outras, digamos assim, para outras pessoas que não são preparadas para fazer esse tipo de atividade. Então, tu vai no interior, tu vê muitas situações assim, escolinhas de futebol, clubes que se dizem clube-empresa, que na verdade não é. Então, a questão do clube-empresa também é uma situação bem interessante, que inclusive o senador que tem essa emenda, né, senador, que fez esse projeto, né? Então, realmente, olha, é uma questão assim a ser muito cuidada. Nós temos que ter muito cuidado quando dizer que o jogador de futebol é tudo rico. E aí o projeto tem uma previsão, né, de 0,5% do valor dos salários dos atletas e 1% do valor das transferências que vai para a federação exatamente para ajudar esses atletas aí depois da carreira. Graças a Deus a gente conseguiu colocar, nos foi tirado o ano passado, ela estava desde a Lei Pelé, desde o início da Lei Pelé, o ano passado nos foi tirado, né, de surpresa, a gente não ficou sabendo o porquê, até hoje não teve esclarecimento o porquê, né, mas a gente conseguiu, junto ao Senado, junto com a senadora Leila e o apoio de todos os senadores, que fosse recolocado. Nós só queremos ajudar, é uma ajuda que a gente quer fazer. Tem a PL 1153, que está na Câmara, está em regime de urgência para votação. Até eu peço para o senador também, se puder nos ajudar, que coloque ela em votação, porque é o caminho mais próximo para a gente tentar, depois de um ano, quase praticamente 1 ano e meio, sem uma arrecadação, a gente estamos conseguindo manter os nossos atletas com bolsas de estudo, com alimentação, auxílio medicamento, né, e várias outras atividades, várias outras situações, doações de prótese. Então, é um trabalho maravilhoso. Eu faço o convite a todos vocês, ao senador, a gente fica aqui em Brasília, pertinho do Congresso, né, que se puder nos visitar, conhecer o nosso trabalho. Eu tenho certeza, sim, porque a gente no início tivemos uma dificuldade em apresentar a nossa associação, a nossa federação. Graças a Deus eles conseguiram entender qual é o nosso projeto. Hoje a gente tem um bom apoio dentro do Congresso, né? Então, peço que encarecidamente que essa lei volte, que se continue dentro do PL 68, que continue, que a gente chegue no ano que vem, chegue no final do ano, a gente consiga ter a arrecadação. A gente já diminuiu... Okay. Eu vou só rapidinho. A gente já diminuiu de 80% do valor de bolsa de estudo, a gente já diminuiu para 60%. Semestre que vem a gente vai ter que diminuir um pouquinho mais, porque a arrecadação, a sobra que a gente tinha
já está acabando. Então, a água já está no pescoço. Pois é, Júlio, e né, a gente também perguntou aí para os internautas, né, se eles acham que as entidades esportivas precisam de novas regras de gestão, e 100% disseram que sim. Então, né, tem um apoio aí popular mesmo sobre o que está sendo aprovado por aqui. E lembrando, né, que a gente está aí nas redes sociais, você pode participar mandando sua pergunta pelo Twitter, pelo YouTube, pelo Facebook e também pela hashtag TV Senado Live. Tu falando nisso da fiscalização, Sara, só te interrompendo, a gente pediu que fosse colocada a fiscalização do dinheiro que é enviado para a FAAP. Então, a gente está lá na lei, fiscalização pelo Ministério da Cidadania e Secretaria do Esporte. A gente fez questão que isso fosse colocado, porque a nossa transparência é total. Nós temos o nosso site, está lá a prestação de contas, são prestações anuais, são de auditorias externas, né? Então, a gente quer que fique claro, entendeu? Claro, prestar o dinheiro que vem do clube vai para o atleta. Isso a gente quer deixar bem claro. Senador, o projeto tem uma punição para a corrupção no esporte, né? A gente pode falar até que é a lei da ficha limpa no esporte? É verdade, é a ficha limpa no esporte, aqueles que forem condenados não poderem ocupar, né, os seus assentos em organizações de direção. E se me permite, Glauciene, além de imprimir maior gestão, né, isso a própria Sociedade Anônima de Futebol, a lei que já está em vigor, ela vem exatamente a esse encontro, né, com a transformação dos clubes em sociedades anônimas do futebol. A regra é a responsabilidade, a transparência e a gestão. E a Lei Geral do Esporte também direciona para os gestores de organizações que administram o esporte, as confederações, né, maior rigidez, maior controle, melhor gestão e punições, sim, para aqueles que desviarem, que forem condenados, não poderem mais ocupar os cargos. E queria aproveitar, Glauciene, em cima do que o Júlio falou, né, a lei ela traz também para o atleta, percebendo e reconhecendo que é uma carreira curta, que a grande parte, a maioria dos atletas não são o Neymar, né, não vão ganhar igual o Neymar, a maioria ganha salário mínimo, até 2 salários mínimos, e reconhecendo isso, a própria lei, ela atendendo à demanda dos treinadores de futebol, né, a gente está ampliando os cursos de treinamento, porque no futebol, por exemplo, é só a CBF que dá o curso, é uma fortuna o que se paga, então a possibilidade da FAAP, possibilidade do Sindicato dos Treinadores, das suas associações, poderem conveniar com universidades reconhecidas pelo MEC e possam levar esses cursos para o Brasil inteiro, para que possa dar a sobrevida merecida aos atletas de futebol que têm a experiência durante a sua carreira e muitos deles, sabemos, se transformam em técnico. Também queria destacar a emenda que atende aos cronistas esportivos, isso como forma de mostrar o quanto democrático, o quanto participativo, foram quase 300 emendas que nas comissões e no plenário foram debatidas, a maioria incorporada, só eu apresentei 60, cravei lá 59 emendas aprovadas e acho que o texto foi aperfeiçoado e para melhor, aperfeiçoado para o bem, né, naturalmente. Pois é, senador, e a gente também perguntou, né, porque um outro tema, né, que está também na Lei Geral do Esporte é a questão do racismo, né, e de outras formas de preconceito dentro dos estádios. A gente perguntou, né, se as pessoas já tinham presenciado algum tipo de prática em competições. 64% disseram que sim, 36% disseram que não. Queria que o senhor, senador Carlos Portinho, pudesse dizer aí como é que a lei busca combater, né, esses episódios e que tipo de infração a lei prevê. Na verdade, é inacreditável que em pleno século XXI, né, a era da tecnologia, a gente ainda tenha que criar condutas, né, contra o racismo. Mas é verdade, basta de racismo, basta de homofobia. Infelizmente, algumas poucas pessoas usam do espetáculo desportivo, do entretenimento que é o esporte, para manifestar um comportamento completamente desconectado do que é o mundo real e do esporte, porque o esporte é a união, né? A gente tem o exemplo do Vasco da Gama, o primeiro clube a ter no seu plantel atletas negros, né? A gente tem a inclusão, né, dos atletas que
têm portam alguma deficiência física, né? Tá aí as Paralimpíadas. O esporte ele agrega, né? Esse comportamento nada tem a ver com o esporte. E por isso a Lei Geral do Esporte, pela repetição de casos que não é só no país, não é só no Brasil. Recentemente na Copa Libertadores tivemos um caso assim na Argentina, né? A gente atualiza a nossa legislação prevendo, né, punições para quem entoar, portar cartazes, bandeiras, qualquer manifestação racista ou homofóbica, porque no esporte são todos iguais, não há a menor dúvida disso, entre os competidores e seus torcedores. O esporte é entretenimento, as pessoas querem ir lá para se divertir. Isso que é a função social do esporte. E as multas, elas começam em R$500 e podem chegar até R$2 milhões, nesse caso aí do racismo, xenofobia, homofobia, né? É o que está previsto no projeto. Sim, e o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que com o projeto agora permite que cada modalidade tenha a sua autorregulamentação, né? Reconhecendo que cada modalidade já tem normas próprias de regulamentação de disciplina sobre as competições, mas certamente isso vai espelhar não só nos códigos, mas vai estar como princípio, como diretriz, como mandamento da lei, o respeito a todo ser humano, e basta realmente homofobia, basta de racismo, o esporte é entretenimento. Júlio, eu queria abordar com você um ponto que eu acho que é um grande motivo hoje de polêmica entre atletas e clubes, que é a questão dos direitos trabalhistas. O que muda com essa lei, né? Como é que a lei evolui aí na concessão de direitos trabalhistas aos atletas? Eu acho muito importante, né, principalmente na questão que todo atleta agora que sobreviver da atividade, ele vai ser um atleta profissional, né? E isso vem também que a gente vai poder atendê-los, né? Hoje a gente só podia atender a federação somente atletas, jogadores de futebol, né? Porque ele pela lei é o único que era profissional, e isso eu acho que está sendo agora feita a justiça, né? Porque a gente sabe que muitos atletas nossos vivem da profissão, o pessoal do judô, o pessoal do atletismo, o pessoal enfim, natação, eles sobrevivem na verdade eles tentam sobreviver, né? Porque infelizmente a disparidade é muito grande, né? Então, a lei agora, a questão dele poder constar na sua carteira de trabalho que ele é atleta do judô, que ele é atleta da natação, do remo, e isso é muito importante para ele, até por ele poder contar essa questão da sua aposentadoria, né? De poder ajustar um pouquinho mais a sua vida, né? Porque você ter duas profissões, onde você só é contado uma, porque você muitas vezes que a gente tem a grande quantidade, principalmente o pessoal que faz a maratona, os maratonistas, muitos deles são o pessoal que trabalha com garis, são garis, né? Eu trabalhei muito em maratona lá em Porto Alegre e eu via muito isso. Chegava lá os tops de linha do Brasil, os primeiros a saírem no início, na primeira fileira da maratona. Tu vai olhar, o pessoal é gari, muitas vezes ajudado pelo vizinho, pelo amigo, uma empresa que vai lá que paga passagem. Isso realmente não pode acontecer. Isso tem que ser ajustado dentro do nosso esporte. Senador. Eu queria completar sobre essa parte trabalhista. É importante que muitas questões que se arrastam nos tribunais, discussão sobre concentração, sobre premiação, sobre luvas, se incorpora, se não incorpora, a Lei Geral do Esporte pretende pacificar, porque isso abrevia o tempo também das ações judiciais, né? E chega ao momento do pagamento mais rápido para aqueles que têm um crédito contra um clube. E querer lembrar também, um grande avanço foi reduzir o prazo que inicialmente na Lei Pelé de atraso de pagamento era de 3 meses, era tolerável um atraso de 3 meses, né? Só depois que o atleta podia pedir a rescisão indireta, ou seja, a rescisão pela falta do pagamento que não fez o clube. Nós estamos reduzindo para 2 meses, né? Isso também é um avanço dentro aí, porque traz a responsabilidade maior no pagamento dos salários dos atletas, dos treinadores, que incluímos de igual forma também.
A questão do direito de imagem, acho que a questão do direito de imagem também ficou bem colocada, né? Porque eu acho que é difícil querer separar o direito de imagem a salário. Na minha concepção, eu acho que é uma coisa, é um valor único que o jogador tem que receber. Né? Inadimplemento é inadimplemento. Seria a composição da remuneração dele. A lei permite agora 50% imagem, 50% salário, que é uma divisão equilibrada, mas ela tem que prever que o inadimplemento também da imagem dá causa à rescisão. É um contrato que foi ajustado, que foi acertado com o atleta no início, né? Então, simplesmente, não está na carteira de trabalho, esquece, depois a gente acerta. É muito fácil ser assim, né? Seria muito fácil. Foi um avanço. A gente tem que apertar, foi muito. E na discussão da lei, né, participou aí a FAAP representando os atletas, imagino que também tenham participado os clubes. Como é que foi a recepção dos clubes a essa legislação? Porque os atletas estão com mais direitos, mas será que os clubes gostaram dessa ampliação do rol de direitos? Acho que sim, Glaucio, porque justamente pacifica, acho que o fato de pacificar muitas questões sobre horas extras, sobre concentração, questões que depois eram causa de disputas judiciais, isso é um benefício para o clube, sim. Né? E exigir que o trabalhador tenha o pagamento em dia, isso é um direito, né? Havia uma distorção na lei, não acho que por isso. É importante registrar a participação da Secretaria do Futebol, do Ministério da Cidadania, Secretaria de Esporte. Dentro dessas minhas 60 emendas, a grande maioria foi construída junto com a representatividade do Ministério da Cidadania, na época o ministro Roma, e da Secretaria de Futebol, do Ronaldo, as contribuições que eu entendo ali também tem uma representação dos clubes. Não ouvi nenhum clube reclamar e sempre tive aberto a eles a construção e acho que o texto atendeu a todos, embora seja difícil. É lógico que toda lei, para concluir, precisa sempre das atualizações. É possível que daqui de tanto em tanto tempo a gente tenha que atualizar também a Lei Geral do Esporte, mas agora era o momento dessa atualização sobre a Lei Pelé. Até mesmo, senador, porque realmente a questão não afeta ninguém, é simplesmente cumprir a legislação, é uma coisa simples, né? Se a dificuldade grande do clube era pagar o atleta, né, que se negocie, então, pelo menos, né? Não simplesmente deixa de pagar para depois... E essa dívida só aumenta. É uma questão judicial, o senhor sabe muito bem, o juro judicial é muito alto, né? O clube só vai empurrar para o próximo presidente a questão aquela do atleta, entendeu? Então, Júlio, isso tem que eu ser agradeço a vocês pela presença, mas infelizmente o nosso tempo estourou já. Só lembrando que a Lei Geral do Esporte agora vai para análise da Câmara dos Deputados, né? E precisa ser aprovada nas duas casas do Congresso e sancionada pelo presidente para virar lei. Então, essa história vai continuar. E o TV Senado Live fica por aqui. Nós queremos saber o que vocês preferem discutir aqui na sexta, 9 da manhã. Mande sua sugestão pelas nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube. Até a próxima.